Quanto mais eu falo sobre emoções, quanto mais eu falo sobre inteligência emocional, eu percebo que mais eu tenho assunto para falar. Isso é muito natural, que quando nós falamos de emoção, quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando de várias coisas. Nós estamos falando de representação cerebral, nós estamos falando de crença, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de tudo isso que envolve o nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro. Ou seja, nós estamos falando do nosso sistema nervoso, do nosso sistema integrado. Nós estamos falando desse sistema que é o mais magnífico sistema que existe no mundo, no meu ponto de vista, mas também o mais complexo. E quando nós falamos de sistema nervoso, quando nós falamos desse sistema integrado, nós estamos falando de algo que está em constante evolução. Evolução a cada milésimo de segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada ano, a cada década, nós evoluímos muito. E também nós temos aí neurocientistas magníficos, fantásticos, né? Hoje nós temos o privilégio de estudar um cérebro em funcionamento, que isso é recente para a neurociência, isso é recente para a medicina, mas hoje nós temos esse privilégio de fazer um estudo muito apurado, por isso que evoluiu muito. E eu fico muito feliz em passar essas informações para você sobre inteligência emocional, sobre emoções, porque a cada dia isso me encanta mais e a cada dia eu sinto a necessidade de entregar isso para vocês, porque faz parte da minha missão, faz parte do meu legado de vida, faz parte do meu propósito ajudar a você a se transformar. E é claro que com inteligência emocional, entendendo de emoção, entendendo de cérebro, é impossível não haver transformação. Porque quando nós entendemos de emoção, entendemos de tudo isso, desse sistema nosso, nós adquirimos autoconhecimento. E o autoconhecimento é tudo para a nossa evolução, para sair dos nossos problemas emocionais, para evitar a maioria dessas doenças que tem hoje no mundo, como depressão, ansiedade, estresse. Nossa, quantas doenças que tem hoje no mundo que poderia ser evitada se nós entendêssemos um pouco mais sobre o próprio sistema nervoso, ou seja, entender um pouco mais sobre você. Isso é autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu quero entregar para você uma informação que eu chamo de tríade das emoções, tríade da inteligência emocional. E você, com esse entendimento, você em posse desse entendimento, você vai poder tomar novas decisões, fazer novas escolhas para a sua vida em todos os setores, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito conjugal, no âmbito físico, né? Você vai ter a opção de poder cuidar mais de você. Essa tríade, eu coloquei tríade porque são três partes, como se fosse um triângulo. As emoções nossas, elas são cíclicas, né? Nós geramos pensamentos, através dos pensamentos nós geramos emoções, através das emoções nós geramos novos pensamentos, através desses pensamentos nós geramos comportamentos, através desses comportamentos nós temos representação cerebral. Então é importante entender o seguinte, no centro de tudo, sempre vai existir um ser humano emocionalmente falando, ou seja, sempre vai ter um ser emocional no centro de tudo. Então, no centro tem você, esse ser humano. E a tríade que eu estou falando, eu quero colocar sobre nós temos comportamentos, nós geramos comportamentos. Os nossos comportamentos são as ações que nós geramos para o mundo. Os nossos comportamentos são as palavras que nós usamos com as pessoas. Os nossos comportamentos pode ser o silêncio que nós usamos com as pessoas, porque quando nós não falamos nada, também é um comportamento. O nosso comportamento é a forma que nós tratamos o nosso filho, o nosso comportamento é a forma que nós tratamos o nosso aluno, para quem é educador, o nosso comportamento é a forma que nós agimos mediante um vídeo como esse que eu estou
fazendo com você. O nosso comportamento é a forma que você trata a sua esposa ou o seu esposo, é a forma que você trata o seu colega de trabalho, é a forma que você age de fato para o mundo, é como você se comporta para o mundo. Esses são os nossos comportamentos. Essa é uma parte da tríade. O detalhe é que, mediante os nossos comportamentos, nós geramos estados emocionais. Se eu ajo de uma forma agressiva mediante uma situação, eu vou estar gerando uma emoção, possivelmente raiva ou desprezo, não sei, depende da situação. Mas os nossos comportamentos geram emoções. O tipo de emoção vai depender do tipo de comportamento que você gera. Por exemplo, se você gera uma afetividade com as pessoas, nesse momento você vai gerar uma emoção de alegria, de tranquilidade. Então, uma parte da tríade é comportamento. Comportamento gera emoções. Por trás desses comportamentos, para acontecer um comportamento, foi necessário que tivesse uma emoção, porque uma emoção faz gerar o comportamento. É a partir da emoção que gera o comportamento. E o comportamento gera emoção também. Por trás dessas duas coisas, existe também pensamento. Então, uma parte desse triângulo, né, uma ponta desse triângulo, uma ponta dessa tríade, são os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que nós geramos. Todo momento. Não sei se você já se observou, mas a todo tempo nós estamos gerando pensamento. Quando nós assistimos um vídeo como esse, você está gerando pensamento aí dentro de você. Você está buscando referência na sua rede neural, na sua parte cerebral, dentro do seu sistema nervoso, que com isso você está comparando a algo que você já ouviu, ou você está avaliando, será que isso é verdade mesmo? Mas como que isso pode acontecer? Ou seja, sempre vai ter pensamentos sendo gerados dentro de você. E através desses pensamentos, automaticamente, gera uma emoção. E quando você gera essa emoção, também você gera pensamentos. Mediante o pensamento que você tem sobre algo. Exemplo, você sabe que amanhã você vai fazer uma entrevista de emprego ou prestar um vestibular. Quais são os pensamentos que são gerados dentro de você? O seu comportamento lá na entrevista de emprego, ou no vestibular, ou quando você vai conversar com uma pessoa que você quer conquistar, ou quando você vai conversar com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. Quais são os pensamentos que antecedem essa conversa? Porque as emoções, elas são geradas mediante os pensamentos também. E quando você pensa algo, você vai gerar mais emoções. E isso vai se transformar, obviamente, no comportamento. O comportamento que você vai gerar forma, as ações que você vai gerar mediante o fato, é mediante a emoção que você está perante os pensamentos que você gerou. Então, isso aqui é cíclico também. Então, uma parte falei sobre comportamento e falei sobre pensamento. Lembrando que, de novo, né? Lembrando que no centro sempre tem um ser humano concreto, um ser humano emocional. Mas nós, seres humanos, também, nós temos crenças. Para gerarmos pensamentos e gerarmos comportamentos, nós acreditamos em algo. Os pensamentos que nós geramos dentro da gente são mediante as nossas crenças. Eu vou gravar mais um vídeo aqui somente falando sobre crença, porque crença é um assunto muito abrangente. Mas nós temos crença de algo. Exemplo, se eu acredito que casamento é uma instituição falida, os pensamentos gerados dentro de mim vão ser específicos e o meu comportamento, mediante o meu relacionamento, ele não vai ser um comportamento saudável para manter o meu relacionamento. Então a tríade é crenças, comportamentos e pensamentos. E no centro está um ser humano emocional. Desejo que esse vídeo seja útil para você. Um grande abraço e o próximo vídeo eu falarei sobre crença, tá? Um grande abraço, até mais, beijo no coração.